Viu como são espertos esses novos? Os velhos não é. Se eu fosse esperto, você não tinha levantado, né? Agora, me pegaram no pulo aqui. Mas o Senhor pôs avante quando eu cheguei, uma parte da palavra, bem conhecida. Eu acho que até as crianças todos já ouviram essa palavra. É no livro de Evangelho reportado por João, no capítulo 11. Sei que muitos já está falando, eu já sei qual é que é. 11 do Evangelho de São João. Só que nós vamos ler só um verso aqui, né? Que ele é comprido, a história é compridinha e vai pegar muito tempo para nós ler. Vamos ler só uns versinhos, depois a gente conta a história para as crianças, certo? Então vamos ler com a ajuda de Deus, 11 de João, do verso 34. E disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amavam. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fez tantas coisas, não podia fazer com que ele não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito que, se você crer, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui. Amém. Então, prezados menininhos, menininhas que estão lá em casa, do lado do papai, esse foi o moço que o Senhor ressuscitou, chamado Lázaro. Acontece que o Senhor foi criança. Ou algum menino acha que o Senhor nasceu já homão grandão? Não, foi criança, nenezinho, foi. E como o nenê passou para ser menininho, 2 anos, 3, 4, 5. Não diz a Escritura, mas ele tinha os coleguinhas também, como todos nós tivemos quando era criança. Brincavam, tinha os seus brinquedinhos, como hoje todos têm, não é? E fez amizade com muitos. Mas depois, aos 12 anos, começou o Senhor já a fazer a sua missão, foi lá, no meio dos doutores da lei, mas continuou crescendo. Aos 30 anos, ele se apresentou perante o povo como o Filho de Deus. Foi batizado e aí começou a missão, certo? Acontece que ele fez amizade. E então, entre a amizade que ele tinha com o povo, com os vizinhos, com os conhecidos, por certo, na sua mocidade também ele teve amigos, colega. Era o moço que vivia solitário, tinha os seus coleguinhas. E Lázaro era um jovem, Marta, sua irmã Maria, jovem. E o Senhor achou graça de fazer uma obra muito bonita. Lázaro adoeceu e o Senhor estava longe, estava em outro lugar.
Aí alguém foi lá, porque se tivesse telefone, tivesse um celular, já ligava para ele logo, né? Alô, Jesus, olha, vem aqui que meu irmão estava passando mal. Mas foi alguém lá avisar ele. Quando falou, ele disse, ficou quieto, não foi na hora. Era conhecido dele, era amigo dele, mas não foi. Ficou esperando, porque tinha uma obra para fazer. E isso acontece hoje com nós. O nosso amigo, verdadeiro amigo, nosso irmão, que muito nos ama, ele espera a hora certa para operar as coisas na nossa vida. E então o que fez? O Senhor esperou, até que então, depois, quando já estava dando 4 dias que estava sepultado o seu amigo Lázaro. E ele amava Lázaro, mas deixou chegar aquela situação para mostrar o poder de Deus, que ele era a ressurreição que tinha vindo ao mundo, e para dar a ressurreição, porque hoje nós descemos à sepultura, morremos, mas pela misericórdia e a graça do Senhor ressuscitaremos no último dia e vamos encontrar com o Senhor no céu. Vamos habitar na glória de Deus. Todos aqueles que for fiel, todo moço, a moça, o menino, a menina, o senhor já de meia idade, a moça, a senhora de meia idade, e os velhinhos que for fiel a Deus, vamos nos encontrar na glória de Deus, vamos ressuscitar. Mas o Senhor tinha que mostrar essa maravilha e o que Ele era para o povo. Então o Senhor deixou passar 4 dias. Com 4 dias o Senhor foi lá com os discípulos. Quando chegou, estava os conhecidos tudo lá, aquela multidão de gente, judeus, que vieram para consolar Marta e Maria, porque Lázaro tinha ido para a sepultura. Irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. O Senhor, quando viu a situação, que aquele povo estava lá, tudo ali, chorava, Maria, Marta também, o Senhor se moveu e chorou. O Senhor chorou, nós lemos agora aqui, né? Jesus chorou. Por que Ele chorou? Porque Ele tinha amor e Ele queria fazer uma obra maravilhosa. E Ele está à direita do Pai, sentado agora, nesta hora que nós estamos reunidos. Por certeza já ouviu a oração, os hinos que nós cantamos, o recitativo que nós fizemos. Já ouviu tudo, como foi falado, já recebeu as nossas orações na bandeja de prata. Foi levado ao trono de Deus. Olha, a minha mocidade está precisando. Meus menininhos estão lá embaixo, oraram, falaram. Olha, eles oraram o Pai Nosso tão bonitinho para mim. Pai, ajuda eles, liberta eles. Quantos menininhos estão enfermos? Quantas mocinhas estão doentes? Quantos irmãos estão sofrendo, como foi falado há pouco, que a mocidade, quantos irmãos que estão desempregados, querem uma melhora na vida, querem fazer algum curso para poder ter uma vida boa. Os dias hoje é difícil. Antigamente, no tempo que eu era menino, ninguém pensava em faculdade, pensava em trabalhar, em aprender, às vezes uma profissãozinha qualquer para poder ganhar o pão. Hoje não, tem que ir para uma faculdade, tem que aprender, porque senão a pessoa não ganha o pão de cada dia. Então a nossa mocidade sofre nos dias de hoje, e além disso ainda tem um outro sofrimento muito maior, que é a facilidade de todas as coisas que leva contrário à vontade de Deus. A pessoa adquire algum material, celular, computador, um tablet, para poder ajudar nos seus estudos, mas depois aparece tanta coisa errada ali dentro, e ele começa a cabecinha a virar, é jovem, vem a fraqueza, vem a aflição, e o adversário, que é tão astuto, irmãos, ele tem uma quantidade de faixa, e quando ele vê que o moço fraqueja, ele amarra logo os pés dele para ele não sair mais. Eu acabo de matar ele. Vai tirando a vida aos pouquinhos.
Um dia com uma vaidade, outro dia com uma outra coisa, outro dia com desespero, outro dia por uma conversa que um irmão falou com ele, se ofende todo. Às vezes o irmão vai dar um conselho, o pai dá um conselho para o filho, em vez de ele dizer: pai, obrigado, me perdoe, eu errei mesmo, o senhor tem razão, e amar o pai, não, o pai está se virando contra mim, eu vou. Aí já começa a querer se levantar contra pai, contra mãe. Não é assim que está acontecendo hoje, irmão? Nós vemos as notícias, tantas mocinhas matando o pai. Por quê? É o espírito da morte que toma conta do erro e enfaixa a pessoa, amarra a pessoa. Até, irmãos, Lázaro, quando estava lá já na sepultura, amarrado os pés, as mãos, e um lenço em volta no seu rosto, e estava lá já morto, 4 dias. No 4 dias uma pessoa já começa a descompor, o corpo já começa a se desfazer, cheira mal, ninguém mais quer mexer naquilo. A própria família, quando morre, chega a hora que é obrigado a mandar para o cemitério, porque não tem condição de ficar com o defunto dentro de casa, não é? É o que mais, o ser que mais exala mau cheiro é o corpo humano. Ninguém quer ficar com ele morto dentro de casa. Então foram, levaram ele e sepultaram. O Senhor chegou lá e disse: onde puseram? Ah, Senhor, está lá a sepultura. Então vamos lá. E o Senhor derramando as lágrimas: eu amo esse moço, eu brinquei com ele, ele falou comigo muitas vezes. Quantas vezes estivemos juntos na nossa infância, e o Senhor te diz: quantas vezes eu estive contigo na tua infância, quantas vezes eu te ajudei. E hoje você está amarrado. O inimigo amarrou teus pés, amarrou tuas mãos, igualzinho Lázaro, um lenço na cabeça, e você está todo lá. Vai apodrecer, não vai servir a Deus. E alguns já estão cheirando mal. Alguns já se jogaram em alguma coisa que cheira mal. A droga, o vício, nas mentiras, nos roubos. E o pai chorando em casa, a mãe chorando, os irmãozinhos que conhecia aquele moço crente, fiel a Deus, aquela moça que era uma santa, recitava, orava no culto de jovens, agora não faz mais nada disso, está lá jogada num canto, fedendo, cheirando mal. Mas o Senhor chegou e chorou em favor daquela alma. E nesta manhã, se você está nessa situação, jovem, o Senhor está chorando por ti. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele, por essa palavra, ouvindo a tua necessidade, vendo que você está sem condição, porque quem está amarrado, irmão, já numa sepultura, morto, não tem mais condição nenhuma. Mas o Senhor tem a condição. Pai, Deus tem a condição para livrar o teu filho. Deus tem a condição para tirar a tua filha do erro. Então, por essa palavra, creia que muita mocidade está aos pés de Deus, querendo ver o operar de Deus. E quem sabe nessa manhã alguém orou, algum jovem orou e disse: Senhor, aquele coleguinha meu, aquela colega, nós ia para a reunião junto, agora eu vejo ela aí no mundo fazendo tanta coisa errada e não quer mais nem saber da amizade da gente. Senhor, tem piedade. A mãe se queixou que ela está fazendo coisa errada, o pai se queixou que ele não quer mais saber nem de atender o pai. Morreu meu colega, morreu meu amigo. Não morreu. O Senhor te vai fazer o condutor, como fez Marta e Maria, de levar o Senhor até a boca da sepultura. Quando chegou lá, o Senhor mandou tirar a pedra, como nós lemos. Depois que tirou a pedra, aí o Senhor fez uma oraçãozinha a Deus, mostrando para todos os judeus que ele tinha uma amizade muito grande com Deus.
Irmão, e a amizade dele é positiva. Quando acabou a oração, ele virou para Lázaro, que estava lá, já morto. Disse: Lázaro, sai para fora. Aí Lázaro levantou, mas não podia sair do lugar porque estava amarrado. Estava todo ali preso. Como é que ele podia sair? Para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que estavam lá chorando junto com ele. Desatai-o e deixai-o andar. Deixai-o ir. Depois nós lemos no outro capítulo, e Marta e Maria fizeram um jantar e ele foi assentado ao lado do Senhor na mesa. Prova que o Senhor tinha ressuscitado ele. E nesta manhã, prezado mocidade, o Senhor te deixa o teu amigo. Desligai-o e deixai-o andar. A ordem da palavra nessa manhã é essa: é livrar algum jovem, alguma moça que está amarrado pelo príncipe das trevas, com toda a maldade deste mundo, desligar das coisas mundanas e trazer para a graça de Deus. Então a minha e a tua obrigação hoje por essa palavra não é ir bem dizer para ele: isso aí já foi, não presta mais, isso aí já não é mais crente, isso aí já não tem mais nada, isso aí é o errado. Não, vai ao encontro dele. Quem sabe o Senhor põe uma palavra na tua boca e ele levanta. Irmãos, me lembro de uma ocasião. Nós estávamos na Vila Maria, nós morávamos na Vila Maria, e um moço veio para o culto. E ele saiu da penitenciária, tinha estado preso, tinha feito lá uma arte, e ele veio para a Vila Maria, e os colegas, nós estávamos um grupinho de moços. Então os irmãos me falaram, os moços me falaram: olha, o Israel está aí, ele veio para o culto, sabe? Foi solto e ele veio para o culto. Acabou o culto, eu falei para um irmão, falei: pega uma vassoura nova lá no quartinho e traz para mim. Eu cheguei, chamei ele, saudei, ele falou: você está no meio de nós, faz tempo que falavam de você, eu nem te conhecia, só que hoje você tem um serviço para fazer. Falou: o que é? Está aqui essa vassoura, de hoje em diante você vem varrer a congregação. Ele varreu a igreja com nós aquele dia. Quando terminou, nós fomos orar para agradecer a limpeza. E o Senhor começou a visitar e manifestar o seu Espírito em nós. E o Senhor tomou o moço e foi ao encontro dele e disse: desata a corrente que está no teu pescoço, e eu te selo com a promessa. Ele meteu a mão e arrancou. Ele tem um crucifixo, e com ele fazia os roubos e a polícia não pegava. Tirou, quando ele jogou o crucifixo no chão, o Senhor selou ele com a promessa. Então nesta manhã o Senhor te dá uma ordem: desata o teu amigo, solta os seus pés, solta as suas mãos, tira esse lenço que vê dos seus olhos de ver a grande glória de Deus. Porque, irmãos, mocidade, crianças, que hoje ouvem, assistem esse culto, as coisas de Deus é preciosa, é linda, e quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais coisa bonita nós vemos. Olha Paulo, o que aconteceu com ele, foi tão fiel, era tão sincero, que o Senhor levou ele até o terceiro céu. Está escrito que ele viu coisas inefáveis, que não podia nem contar para ninguém, porque não tinha mente humana, como não tem, irmãos, que pode conter aquilo que está guardado para nós. Mas grande é a glória de Deus, e o Senhor quer que nós trabalhe, não só por nós, mas por aqueles que o adversário está lutando para arrancar a graça deles. Então, prezada mocidade, você que está firme no Senhor, junto aos teus coleguinhas firme, e vai fazer a vontade de Deus, vai desamarrar aquele que está amarrado, vai tirar as correntes que está prendendo o pé daquele que um dia você vai ver ele servindo a Deus na congregação, louvando o Senhor. Irmãos, é a palavra que Deus está mandando nesta manhã. Senhor, dá uma ordem para a mocidade: trabalha, eu quero que vocês trabalhem na obra de Deus. Meninada que está ouvindo hoje,
Olha, o senhor já deu o conselho, não é? Desde 2 anos o senhor deu graça de poder ver vitória. O Senhor pode te dar graça de você ver uma grande vitória. Mas eu ainda sou criança. Você pode ser criança. Se o Senhor abrir a tua boca, o adversário é obrigado a largar aquele que ele está segurando. Irmãos, é a palavra que Deus está mandando hoje. O Senhor quer que a mocidade trabalhe na obra de Deus, no benefício desta obra. Irmãos, nessa situação da pandemia, quantos que ficaram meio alongados, né? E alguns começaram a se distrair um pouco, porque tem um pouquinho mais de tempo, não sai de casa, então foi se alongando, e tem alguns que esfriaram na fé. Esfria, diminui o ânimo, o adversário aproveita, e tem bastante coisa, ele tem corda de todo tamanho. O mundo está cheio de armadilha para poder prender, e é o crente que prende, não prende os outros não. O mundo ele não prende, para que prender? Vem prender aquele que é fiel a Deus, aquele que quer servir a Deus. Então nesta manhã o Senhor dá uma ordem para aqueles que estão desamarrados: vai desamarrar os teus amigos. E sabe, o Senhor já até mostrou para você o moço que está preso, e você diz: eu não falar com ele, para quê? Não adianta, ele não atende, ele não escuta. Se o pai dele falou, ele não atende o pai. Olha lá, está jogado, mas não quer saber. Ele pode estar jogado até lá no meio das drogas. Se o Senhor te mandar, o Senhor tira ele de lá. Então obedece ao Senhor, faça a vontade de Deus, sirva a Deus a tua mocidade, e quando chegar os dias futuros, grande obra você terá a contar e glorificar o nome de Deus na terra. Deus seja louvado. Amém.